Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser uma interpretação de poema. E o poema ao qual nós vamos analisar é o poema Identidade, escrito por Pedro Bandeiras. Então, esse poema, ele traz alguns questionamentos que nós devemos fazer ao fazer a leitura desse texto. Então, primeira coisa que nós vamos ter que fazer, ler com atenção o texto. E diante dessa leitura, fazer alguns questionamentos. Enquanto vamos lendo, a gente deve fazer uma leitura prévia para se familiarizar com o texto e depois ler novamente, se fazendo alguns questionamentos. Então, um questionamento que nós podemos fazer aqui diante desse texto. No começo do texto, na linha 1 e 2, o eu lírico aqui, ele tem dúvida. Mas dúvida de quê? Dúvida sobre a sua identidade. E essa dúvida do eu lírico, ele teve essas dúvidas por quê? Então, nós podemos perceber aqui que ele vai relatando algumas coisas que nós podemos dizer que é o que acontece com ele, no dia a dia ou na família. Então, ele usa aqui algumas palavras quando ele diz que às vezes não sabe nem quem ele é, se ele é o queridinho, o moleque malcriado. Então, o que nós podemos perceber aqui é que a dúvida do eu lírico é com relação ao tratamento que ele recebe no meio em que ele vive. Aí ele vai dizendo para ele o que é que ele é, como é que ele se vê. Então, ele diz que para ele é herói, voador, ele é rei, ele é cowboy, lutador, jogador campeão. E, às vezes, ele é até pulga, mosca. Mas ele tem também sentimento. O eu lírico aqui apresenta alguns sentimentos. E qual é o questionamento que devemos fazer? Qual é o sentimento do eu lírico? Ele diz aqui que às vezes ele sente medo, sente vergonha. Algumas vezes ele sente que é um personagem importante, né? Personagem que ele bem conhecido. Ele relata esses personagens, né? O Hércules, Sansão. Então, qual é o questionamento que nós devemos fazer diante disso? O eu lírico, qual é o ambiente em que o eu lírico vive? Como será o meio familiar do eu lírico? Quem são as pessoas que tratam o eu lírico para ele se sentir assim? Às vezes o texto traz palavras que nós não conhecemos o seu significado. O que é que nós devemos fazer? Pegar um dicionário e procurar o significado dessas palavras para que nós possamos, assim, ter mais entendimento do texto. Quando nós conhecemos algumas palavras desconhecidas, nós sabemos analisar melhor o texto. Então, em que lugar o eu lírico vive? Também é uma pergunta que pode se fazer dentro do texto. Em que época o eu lírico vive para fazer esses relatos? Qual é o tempo em que acontecem os fatos aqui? Onde o eu lírico relata os acontecimentos. Será que dá para mim saber aqui, dentro dessa leitura, saber qual é a idade do eu lírico? Será que eu posso dizer que ele é uma criança? É um jovem? É um adulto? Não sabemos, né? Só com a leitura do texto. Mas o importante é que o texto nos dá aqui várias formas de ser analisado e de ser entendido. Então, o eu lírico,
dentro da sua intimidade, da sua timidez, diante dos acontecimentos, o eu lírico, ele nem se importa muito com o que acontece. Ele diz até que não importa o que ele é, quem ele é, o importante é que ele é menino. Então, se durante a leitura você se perguntou, o eu lírico é homem ou é mulher? Aqui está a resposta. Né? Ele é homem. No final do texto ele diz, sou menino. E essa foi mais uma videoaula para vocês, com interpretação de poema. O poema interpretado Identidade, de Pedro Bandeiras. E um abraço a todos e bons estudos.